Buenos dias, buenos dias. Buenos dias ao seleto Ministério Público de Florianópolis, ilustríssimo Ministério Público de Floripa. Estão flopando. Eu quero perguntar aqui para vocês se vocês já pediram atestado de sanidade mental do grupo terrorista que veio na porta da minha casa. Se vocês pediram atestado mental das professoras adictas de pedofilia. Se vocês pediram atestado de saúde mental da invasora que entrou na minha casa e agrediu as minhas crianças. E daí, depois, quando foi posta para fora, foi lá se queixar e fazer um corpo de delito, nacudão. Eu também quero pedir, se vocês pediram laudo mental do senhor Reni Batista Neto, juiz de direito da comarca universitária. Se vocês pediram um laudo mental da juíza que concordou em pedir esse laudo mental, mediante tudo o que estamos vivendo, mediante toda a perseguição política que eu muito bem discuti hoje nos poucos minutos que eu tive com o defensor, né? Que parece que para vocês toda essa perseguição contra a família é irrelevante. Então vamos começar a perguntar, fazer as perguntas para o tal do Ministério Público, né? Vamos fazer as perguntas. Vocês mandaram aí uma investigação, uma sobre mim e uma sobre o Chechetão, né? Para ver quem que está difamando quem. É errôneo da parte de vocês não ter percebido há 1 ano atrás que a família precisava de segurança. Agora nós já estamos com material digital bem aprofundizado e garantindo que foi um equívoco. Como que o Ministério Público vai se retratar com nós? Não vai. É como diz o senhor aí que gosta de vir trazer a intimação para nós, porque acha nós receptivos. Talvez é muito difícil para eles voltar atrás depois de tantos malfeitos, né? Só que enquanto os malfeitos e a perseguição política e o terrorismo do Ministério Público seguir, nós não vamos ter justiça em Florianópolis. Nós só temos injustiça promulgada, como essa pastinha de intercorrências, de não fazer nada, e quando faz é contra a família, a pastinha do ódio, a pastinha que está sendo paga por alguém, né? E as perguntas que Magda e Renato fazem, o Renato e a Meg fazem, o Rei e a Meg fazem, aos orquestrados do Ministério Público, quando que os verdadeiros bandidos que assolaram nossa família com ostracismo de mais de 5 anos vão ser indiciados desde as causas de 2020, exatamente como eu retrato aí nos meus vídeos. Porque simplesmente prender o paciente de câncer parece que não foi uma boa opção, não deu certo. Não deu certinho orquestrado na nossa casa. Cada dia um orquestrado diferente. Vocês não tinham mandado de prisão nenhum para vir aqui me buscar em casa. E muito menos para me conduzir, me obrigar a aceitar uma condena de um juiz que nem tem laudo mental. Porque se tivesse sanidade mental, não tinha feito aquilo. Aí eu falo da sanidade mental das pessoas, das instituições, e sou cobrada desta maneira, não é a senhora Sabrina Menegatti Pizzica? É a senhora mesmo, a senhora que soltou o Renato para vir para tornozeleira, porque já não aguentam mais. A verdade é essa, não suportam mais sua própria iniquidade, usando a justiça, fazendo terrorismo, usando a justiça de Santa Catarina. Como eu bem desenhei para o defensor hoje, até quando que vocês vão usar o terrorismo, usando o Ministério Público, usando as instituições de Santa Catarina contra uma família de 4 pessoas? Não pode falar, é a ditadura do Jorginho Melo? É a ditadura, Jorginho? Como é que está a situação da ditadura aqui no estado de Santa Catarina? Tá forte? A obrigatoriedade tóxica. Impugnável. É impugnável, né?
Eu adoro uma coisa impugnável. Nossa, querido defensor, você vai saber de quem eu estou falando aqui nas redes. Se tem um ser humano no mundo que adora uma coisa impugnável, sou eu, que não pode ser impugnada, que daí a gente lida com a merda toda. Essa que é a verdade. Ou vocês acham que vão continuar usando 2 delegacias, 2, porque agora já não é uma só, é 2, para coação, sempre contra a família e nunca contra os bandidinhos, nada acontece com eles, e que a família, ou seja, os filhos, a família extensa, seja quem seja, vai sempre ficar calado, né? Que esse material digital vai ser apagado e vai ser apagado também a nossa sofrência nos nossos corações por causa da injustiça promulgada. Isso não é fazer justiça, isso é ser os sanguinários da justiça, fazer o mau uso do pleito jurídico. Isso que é. Assim que é, e não que eu ache que todas as pessoas que estão lá façam isso, mas muitas pessoas que estão lá estão sofrendo para driblar isso e estão trazendo a notícia na porta da minha casa. Sanidade mental, senhores, é uma coisa que a gente nasce com ela. E tudo que veio depois é uma construção, seja ela jurídica, seja ela social, seja ela forjada ou não, para dizer que as pessoas não têm a sanidade mental. Todas as pessoas que dizem o tanto de verdade que eu digo são consideradas insanas para justificar a decadência do Estado, a imoralidade do Estado, governantes imbecis, que não trabalham em prol do povo catarinense, para justificar a imbecilidade que existe no geral e fazer alguns impedimentos. Um dos impedimentos que pode estar acontecendo nesse momento é que pessoas como eu entrem para a política. Mas eu já vou dizendo, não precisam se preocupar por isso, porque, como eu demonstro, eu não tenho interesse nenhum em entrar para a política. Eu já sou um ser altamente polêmico, que não sirvo para esses tipos de cargo. O único cargo que eu sirvo é para me manter na posição que estou no momento, cuidando da vida da minha família, cuidando da saúde com plenitude, com equilíbrio, né? Como eu tenho demonstrado, exatamente com aquelas coisas que há muito tempo estão sendo tiradas da saúde pública, né? E vocês ficam muito magoados com toda a verdade que eu trago aqui. Vocês querem anular a minha maternidade, isso não existe no direito positivista de vocês. Vocês querem estragar a família, destruir o bando de cães hambrientos, que é as famílias, né? Querem destruir. Também não tem dado certo. E outro detalhe do que vocês estão buscando através do protecionismo aos bandidinhos de estimação há mais de um ano, é abafar os casos aqui da Costa da Lagoa. Tanto que nas matérias saiu Costa da Lagoa, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, em nenhum momento saiu exato Costa da Lagoa para gerar dúvidas, quando um delegado foi me massacrar na rede social. Por que é que vocês pensam aí no Ministério Público, que eu, Zinha, iria simplesmente porque eu não fico usando a delegacia para fazer 1001 boletins de ocorrência, guerrinha de briguinha de boletim de ocorrência com a quadrilha? Por que que vocês pensavam que eu não faria outras denúncias desses juízes, desse Ministério Público? Eu já pedi inúmeras vezes que eu preciso uma conferência com o chefe dessa porcaria toda. Qual a maneira de impedir uma conferência minha com Francisco de Oliveira Neto? Dizendo que eu sou insana? Mas, acima de tudo, sequestrar minhas redes? Qual é o objetivo de tudo isso?
Nós estamos concentrados no que vocês estão fazendo de perseguição explícita contra um homem e uma mulher que deveriam ser respeitados, venerados aqui no Estado pela sua coragem, pela sua bravura, pela sua elegância, de mediante a fatos inescrupulosos do puteiro drogado, da drogadilândia, da zumbilândia, de todas as coisas que nós vivemos na nossa vida, e mesmo assim nos mantemos fortes e ficamos prudentes para enfrentar todas essas coisas, incluindo o topo das instituições. Se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa, não se envergonharem do que estão fazendo com esta família, então não tem mais porquê a gente acreditar que exista qualquer tipo de justiça, qualquer tipo de juiz que tenha algum potencial para estar ali fazendo qualquer trabalho que seja bueno. Isso já não existe, não existirá mais. Não existirá mais a partir do momento que se condensa uma família da maneira que estamos sendo condensados, ostracizados, pisados, esmilinguidos. Acho que a palavra mais apta para o momento é esmilinguidos pela justiça, por esses juízes de trás de cadeiras, incapazes de conhecer a realidade do lugar, incapazes de promulgar a justiça. Quantas vezes que o Ministério Público se colocou à nossa disposição para ajudar? Onde é que está a ajuda? Onde está a ajuda? Dá elementos, remédios que não servem para nada? E tudo que é de base para a cura de um câncer negar? Respondam vocês as perguntas. Nós sempre atendemos os pedidos de vocês. Não, vocês atenderam os pedidos da medicina ortodoxa, que não são os pedidos da família. A família pede uma saúde integral, uma saúde completa, e sempre foi negado. Tivemos que dispor de milhas de dinheiro para fazer essa saúde, trabalhando, puxando feira do Ceasa. Mas o que entende o Ministério Público? Que nós somos os vagabundos. As pessoas que atacam a nossa casa não são vagabundos. O que é isso? Aí depois vai vir um borra-botas, um caga-praia, e vai entender a minha fala como um ataque às instituições? Aonde está o ataque? Eu estou dissertando, eu estou falando, eu posso estar escrevendo depois também aí sobre esse vídeo, sobre o que realmente acontece. Mas é isso, é o constrangimento, é o totalitarismo. E acima do totalitarismo, como eu escrevi na carta hoje pro defensor, né? Acima do totalitarismo, nós temos o terrorismo aplicado pelo Ministério Público sobre pai e mãe de família. Por quê? Porque já denunciamos nos direitos humanos essa perseguição política, já identificamos o grupo que nos persegue. E nada é feito contra essas pessoas. Que tipo de pessoas são essas que têm esse tipo de protecionismo? Aqui em Santa Catarina, se são extremistas, e ligação com extremistas internacionais, inclusive. Essa que é a pergunta que eu faço. E eu posso apimentar muito mais apimentadinho, né? Para que o laudo amanhã saia exatamente contra a família. O que é a prefeita, vice-prefeita da nossa cidade de Florianópolis está fazendo preso num bunker em Israel? Que estava fazendo lá? A gente pode perguntar, mas não pode. Começa a perguntar demais, começa a confessar demais, fala dos aviãozinhos que passa na cabeça com fumacinha. Você vai passar pelos procedimentos que Meg e Renato estão passando. Agora pergunta se a vadia que picou nossa água, pergunta se a vadia que jogou a caixa embaixo do poste vai passar por algum procedimento. É a pergunta que eu tenho que fazer para o Ministério Público. Essa pergunta, sim,
Essa pergunta e sua resposta é o que será irrevogável em relação a tudo que estão fazendo contra nós. Sobre encurralar uma pessoa doente, uma pessoa no estado de subvida. Chama-se subvida quando o Estado faz todos os procedimentos, não cura o paciente e deixa ele massacrado. Chama-se subvida. Não é cura, é subvida. Aí eu tenho o paciente na subvida, aí vem o Estado totalitário, positivista, de merda, e quer apagar de qualquer maneira. Se não consegue apagar ele fisicamente, como tentaram nos últimos dias, eles tentam apagar ele moralmente, que é tirando a condição dele de se desenvolver, de ser aquela pessoa com direito a livre acesso à informação, a livre acesso de se desenvolver, de crescer, que é o caso do Renato, e a reintegração social dele, depois de tudo que foi feito contra ele. E eu tenho sido o braço forte, a mão amiga. Eu tenho sido o braço forte e a mão amiga dele. E mais, tenho sido, além de braço forte e mão amiga, a força e honra de aguentar o despautério da justiça, promulgando injustiça sobre ele, nada contra os que agridem ele, que bate nele na rua, espanca ele em trapiche, faz processo inverossímil contra ele, quadrilha em delegacia. Agora mesmo, na última orquestrada aqui na nossa casa, invasão e fuzil na cabeça das crianças e tudo mais, o que aconteceu com ele? Estava lá na delegacia sendo pisado e esmagado, detonado por um policialesco, filho da mãe, que não é capaz de me encarar no cara crachá, que usou um juiz faixa aí dele, o tal do Marcelo Carlim, para me condenar sem me ouvir. E esses juízes todos, o que o STJ pretende fazer com eles? Vocês acham que se me calassem na internet eu não teria outros meios para continuar me comunicando? Vocês não entendem que esse tipo de absurdo já não é mais possível em plenas épocas de comunicação. Vocês não entendem que toda essa ditadura que querem promulgar no Brasil inteiro, ela não se sustenta por si só. Porque os mesmos que precisam das redes para os seus negócios são os que querem tirar as redes dos outros. Mas nós não temos medo de nada, muito menos disso. Nós não somos medrosos nem covardes, que nos escondemos por trás de câmeras, como diz essa vadia Máximos. Pelo contrário, somos ponderados. Toda vez que ela fez provocação na porta de casa, na rua, ninguém encostou um chinelinho nela, nenhum. Essa é a maior prova de sanidade mental que eu tenho para oferecer para a senhora Sabrina Menegatti Pizzica e perguntar para ela: Menegatti, senhora Menegatti, quando é que a senhora vai pedir o laudo das 4 mulheres que tiram o sossego das minhas crianças? Adictas à pedofilia enrustida, que difamaram a família, ostracizaram os trabalhos da família, nos colocaram em situação de risco de várias maneiras. Eu lhe pergunto e pergunto ao seu Ministério Público da União de Florianópolis, né? Quando que vocês vão tomar as medidas? Quando que vocês vão tomar as medidas referentes a esse assunto? Mas estamos à disposição de vocês. Jamais evitamos um depoimento em delegacia. Jamais evitamos estar presentes numa audiência quando fomos solicitados, da maneira que desde 2016 é possível, online. Passamos por diversas medidas coercitivas, como eu já expus na internet. Se continuar as medidas coercitivas, nós estamos num estado do quê? Num estado de terrorismo. Por isso que a ditadura já está confirmada, senhor Jorginho Melo. Ditadura judiciária em Santa Catarina. E aí, quando
Eles começaram agora a usar esse método. Esse método, qual método? Coloca, vem, invade a casa, foi o que foi feito aqui, deixa o Renato nessa condição que ele está, coloca as supostas medidas cautelares para poder sequestrar ele para a cadeia, para obrigar ele a fazer o que o Ministério Público quer. Mas isso não nos impede de continuar questionando por que todo puteiro que agride a família não acontece nada com eles e quem é que está pagando? É o Jorginho? É o Estado? É as propinas, o desvio de dinheiro público que vem aqui para a Costa da Lagoa? É a prefeitura? Pode ser a prefeitura, né? Porque eles alteraram o histórico do meu filho em 3 anos. E nunca deram uma assistência, daí agora eles podem estar estão querendo, né? Tirar o deles da reta. Mas é impossível. Os crimes aconteceram e não precisa ser jurista de primeira linha para notar que os crimes aconteceram. Que as falas da mãe não precisam ser na linguagem jurídica, não. Elas têm que ser de verdade e justiça, força e honra, coisa que não existe mais nos tribunais de justiça de Florianópolis e muito menos na polícia de Florianópolis. Por isso que eu falei contra a polícia, contra os maus e todos os buenos de dentro dessas corporações que não fazem nada. Vocês simplesmente são mais um programa da corporação servindo a tudo que não presta, tudo de pior que existe no mundo, a um totalitarismo, digitalismo barato, a todas essas coisas que não vão levar o cidadão catarinense para lugar nenhum. E é disso que estamos falando, claro e concisamente. Não queremos afrontar o Estado em nenhum momento, mas temos que definir o que é o Estado catarinense e o que é o Estado totalitário. O que é um juiz humanístico, o que é um juiz subhumano, totalitário, ditador, imbecil. Porque nós temos um juiz que não me ouve, condena e dá uma causa para o tal policialesco, esse que eu citei, é um juiz que não devia jamais estar com seus pés dentro do judiciário de Santa Catarina. E eu poderia falar muito mais, mas eu quero me deter a ficar em 22 minutos desse programa e dizer beijinho, beijinho, tchau, tchau.